Bom, vamos imaginar que a gente tem uma lista de convidados em que a gente vai controlar esse acesso a uma festa, beleza? Então nós temos aqui, por exemplo, três convidados, o Felipe, a Ana e o Paulo, para que o segurança, enfim, o controlador de acesso possa fazer a conferência com documento, aquelas coisas normais que a gente tem num evento privado, ok? E se você perceber, existem algumas formas de se fazerem isso aqui, mas utilizando dessa forma que a gente está vendo aqui, de declaração de variáveis únicas para cada nome, fica extremamente difícil, né, de se criar algo com isso aqui. Principalmente porque quando a quantidade de pessoas forem surgindo, né, vou imaginar que nós temos 1.000 convidados, a gente vai ter aqui o Zé, a gente vai ter que ter 1.000 consoles log, né? Então a gente vai ter aqui o console log número 999 com o Zé. Então isso daqui não precisa nem dizer que é super, não é nada produtivo. Então a gente precisa de uma estrutura que possa armazenar infinitos valores, infinitos, claro, com um limitador aí de capacidade do computador, mas quase que infinito de valores lá, beleza? Essa estrutura se chama array. Então, o array, ele sempre vai ter aqui, só para você poder entender, uma variável mais um índice. Esse índice aqui é interessante você imaginar como se fosse um grande arquivo. Sabe aqueles arquivos que tem aqueles gavetões? Então, aquilo lá, normalmente você pode enxergar como uma variável e cada gaveta desse arquivo sendo um índice. Nos arrays, todos os índices são numéricos começando do zero, beleza? Então, se a gente for reescrever aqui essa nossa lista de convidados, a gente pode reescrever da seguinte forma: a gente pode declarar a lista, né, persons, ou seja, pessoas no plural, e eu vou declarar isso aqui como um array. A gente declara com essa chave que abre, essa chave que fecha, e aqui a gente coloca os seus elementos, tá? Ana e Paulo, beleza? Para que a gente possa acessar esses elementos, deixa eu apagar isso daqui, você pode usar o nome da variável, que no caso é persons, beleza? Se a gente fizer o console log disso aqui, você vai ver que ele espertamente já entendeu que era um array e colocou aqui pra gente, até inclusive com os índices, beleza? Mas se você quer acessar um índice específico, você vai acessar isso através dessas chaves e o índice numérico. Então eu vou colocar aqui 0, 1, e 2, beleza? Então você vai ver que ele colocou Felipe, Ana e Paulo. Bacana? Eu também posso, assim como nos objetos, eu posso sobrescrever uma posição específica. Então eu vou colocar aqui, ó, persons, ponto não, perdão, chaves 0 igual ao Zé. Vamos ver o Zé aqui. Então o Zé virou o número, virou a primeira posição, beleza? Lembrando que 0 é essa posição aqui. Então a variável mais um índice, eu vou colocar aqui entre parênteses, que sempre inicia do zero. Então fica bastante atento a essa situação aqui, beleza? Ainda a gente vai ver o que acontece, vou colocar aqui persons, o que acontece se eu colocar o índice fora do nosso range. Então veja, eu tenho 0, 1, 2, vou imaginar que eu quero colocar aqui o 3 como Zé, beleza? O JavaScript acrescenta aqui o Zé como a terceira posição. Vamos colocar a posição 999 aqui e o Zé passa para o índice 999, beleza? Então o JavaScript ele acaba ajustando o índice em função do que você coloca aqui. Mas fique atento a isso, porque o fato do JavaScript permitir isso não significa que seja uma boa prática, beleza? Até porque, se dependendo da estrutura de repetição que você for usar, se for uma estrutura de repetição sequencial, que ela vai começar do 0, 1, 2, 3, isso aqui vai ter um furo, beleza? Vai ter um furo de índice, o que torna o seu código bugado. Beleza? Ainda você tem alguns métodos adicionais para você trabalhar. Então vamos supor que eu quero descobrir a quantidade. Vou colocar aqui, ó. Não seria uma boa prática.
beleza? E mais nas próximas aulas sobre estrutura de dados, a gente vai entender como a gente pode colocar novos elementos dentro desse array, tá bom? Então segura aí para que a gente possa fazer uma aula mais focada e dinâmica aqui, ok? Então vamos imaginar que eu quero contar a quantidade de índice agora. Eu tenho 0, 1, 2. Então tem o índice 0, tem o índice 1, tem o índice 2. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 3 elementos, beleza? Então, muitas pessoas que estão iniciando e aprendendo a primeira vez o conceito sobre arrays ficam confusas com relação a isso. Então, uma coisa é a quantidade de elementos, outra coisa é o índice. Então, como é que eu faço para acessar a quantidade de elementos dentro do array? Eu utilizo esse método aqui, que seria o método len, beleza? Então, se a gente colocar aqui, ó, meu array na posição 0 é Felipe, Ana e Paulo, beleza? E eu coloco aqui o length de 3. O que acontece se eu tentar acessar uma posição que não existe? Por exemplo, a posição número 3. Ele coloca aqui como undefined, beleza? Por quê? Porque a posição número 3 é como se eu estivesse declarando uma variável JavaScript vazia, assim como ele adota esse comportamento de vir uma variável do tipo undefined. Eu também posso guardar qualquer coisa que eu quiser dentro desse array, inclusive estruturas complexas, beleza? A gente vai criar aqui uma próxima estrutura. Eu vou deixar esse código aqui comentado em cima, só para você não se perder quando você baixar dos anexos da aula, beleza? Mas eu posso fazer isso daqui. Eu posso criar um objeto, e é bastante comum colocar isso daqui, tá? Que eu coloco name e age. Eu coloco aqui 40. Eu ainda poderia colocar mais um atributo aqui, doc, de documento, beleza? Mas fica ao seu critério. Eu posso colocar aqui a Ana e o Paulo. A Ana tem 35 e o Paulo tem 22 anos, beleza? Quando eu for rodar isso aqui de novo, você vai perceber que o console.log na posição do índice 0, ele entendeu que tem um objeto lá dentro. Tá? E ele vai tratar isso como um object e vai mostrar esse object pra gente. Eu também posso fazer um array misto, beleza? Como assim um array misto? Eu ainda posso fazer isso daqui. Eu posso colocar simplesmente aqui o Zé, um nome qualquer, beleza? E ele aparece aqui pra mim. Então, se eu colocar esse carinha aqui, ó, 4, beleza? Ele ficou 0, 1, 2, 3. Ah, perdão. Ele ficou 0, 1, 2, 3 e o Zé apareceu aqui, beleza? Então, eu também posso criar arrays do jeito que eu quiser. Não é comum a gente misturar tipos dentro de um array, beleza? Então, isso aqui também não seria uma boa prática, beleza? Uma boa prática no sentido de misturar dentro do array, beleza? Então, a parte básica do array em termos de declaração, em termos de uso, em termos de atribuição de valor, é essa daqui. Eu vou colocar só aqui para que você possa entender. Persons. Na posição 0, esse carinha aqui eu vou chamar de Zé. Mas você sabe que isso aqui não seria uma boa prática fora do range dos índices, belezinha? Então, essa parte de manipulação básica de array é desse jeito que o JavaScript trata, e de novo, os arrays são muito, mas muito importantes dentro do JavaScript, porque, novamente, assim como os objetos, eles podem representar estruturas de dados que podem ser valores recuperados de uma API, que você esteja fazendo consulta lá do back-end, pode ser de um banco de dados, pode ser de qualquer coisa. Então, de novo, é muito importante você voltar e rever essa aula, refazer esse exercício com mais calma, sem pressa, para que você possa fixar não só o conceito de objetos, mas também o conceito de arrays.